Olá, alunos. Vamos falar sobre a equação do segundo grau do tipo ax² igual a b. Estamos colocando três exemplos aqui, né? Estou colocando três exemplos para vocês aqui do formato desse tipo de equação de segundo grau. Ó. O a aqui nesse primeiro exemplo é o 2, o b é o 50. 2x² igual a 50. Nesse segundo exemplo, o a é o 3 e o b é o 48. 3x² igual a 48. Nesse terceiro exemplo, o a seria 1, né? x² igual a 100 seria a letra b. Essa expressão ax² igual a b é uma representação. A sempre será um número, b sempre será outro número, tá? É só uma representação. As equações sempre vão aparecer dessa forma que esses três exemplos estão aparecendo, sendo demonstrados aqui. E ela se chama equação polinomial do segundo grau. Por que polinomial? Porque é a origina de um polinômio. Ela pode ser demonstrada, encontrada também nessa forma aqui, ó. E lembra que polinômio é uma expressão algébrica com soma ou subtrações de dois ou mais monômios, né? Polinômio, não é isso? Olha aqui, ó. Nesse exemplo aqui, 2x² menos 50 é um polinômio. Também pode ser dito como um binômio, né? Então, 2x² menos 50. Por isso que é chamado de equação polinomial do segundo grau. Existem também outras formas de equação polinomial do segundo grau que serão estudadas em outros vídeos, tá bom? Em outros momentos. Então, outro exemplo aqui, ó, 3x², ele pode aparecer assim. 3x² menos 48 igual a 0. x² menos 100 igual a 0. Tá? E que é a mesma coisa que o de cima, tá, gente? Porque se a gente joga o 50 para o outro lado, você vai ter 2x² igual a 50 positivo. Ele não é negativo, passou para o outro lado positivo. Veja que é a mesma coisa do de cima. Aqui também. Menos 48 passa para o outro lado positivo. Então, 3x² igual a 48. Menos 100 passa para o outro lado positivo. Então, x² igual a 100. E a resolução dessa simples equação é bem simples, tá? Vamos lá. 2x² igual a 50. Olha, eu pego o 2, né, gente? E passo para o outro lado, né? E se ele está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então, fica o x² sozinho, né? Igual a 50 dividido por 2. Quanto é 50 dividido por 2? 25. Então, x² é igual a 25. Tá ok? E agora, para saber o valor de x? Gente, ó, toda vez que a gente tiver nessa situação, tá? Você pode dizer que o x é igual a raiz quadrada do número do outro lado da igualdade, nesse caso é o 25, tá? Toda vez que eu tiver com essa situação aqui, eu posso dizer que o x é igual a raiz quadrada do valor que está do outro lado da igualdade. Qual é a raiz quadrada de 25? 5, né? Porque 5 ao quadrado dá 25. Então, a resposta, x é igual a 5. Vamos ver outro exemplo. 3x² igual a 48. Eu vou passar o 3 para o outro lado, dividindo. Então, x² é igual a 48 dividido por 3. Quanto dá 48 dividido por 3? 16. Então, x² é igual a 16. E aí, ó, se x² é igual a 16, x
é igual a raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. X igual a 4. Tá, pessoal? Por que que eu posso dizer que x é igual a raiz quadrada? Porque numa potência, quando eu tenho x ao quadrado igual a 16, eu tenho uma potência, não tenho? Qual é o inverso de uma... Qual é a operação inversa da potência? A radiciação, a raiz quadrada, né? Quando no, aqui em cima 3 está multiplicando x ao quadrado, não passa para o outro lado dividindo, então esse 2 aqui, que é uma potência, passa para o outro lado em forma de raiz. E qual é o inverso da potência quadrada? A raiz quadrada, tá bom? Então, toda vez que tiver nessa situação aqui, ó, x ao quadrado igual a um valor qualquer, você pode dizer que x é igual à raiz quadrada desse mesmo valor, tá bom? Até a próxima, pessoal!